Estamos começando a nossa edição de hoje do Política em Debate, dia 6/4. É só política aqui. É a tentativa de levar a você uma narrativa diferente dessa das mídias corporativas que só querem engabelar você. Vocês devem ter ouvido falar desde agora, do final da semana, né, no domingo, de uma verdadeira confusão envolvendo o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu escutei isso e depois, logo a seguir, eu vi que havia uma indignação geral na imprensa, não tinha chegado a ler a matéria, e na segunda-feira já vi manifestações de alguns deputados que queriam entrar com pedido de cassação do deputado Bolsonaro. Aí eu fiquei sabendo, fui ver o que era realmente, aí eu fiquei sabendo do que se tratava. A jornalista Miriam Leitão, ela no passado ela foi de esquerda, não é? Ela foi de esquerda. E nesse período que ela era de esquerda, não sei se ainda continua sendo, acredito que não, ela foi presa pela ditadura, e ainda tem gente que defende ditadura, eu não consigo entender isso. Presa pela ditadura e torturada. Ela conta tudo que aconteceu, e um dos relatos que ela contou foi que mantiveram ela torturada em uma sala totalmente escura. Imagina você, uma sala totalmente escura, ela despida, nua, grávida, e aí jogaram lá dentro uma cobra. E claro que isso foi apavorante. E é justamente em cima disso, né, que vem então a notícia envolvendo o tal do Eduardo Bolsonaro. E por quê? Porque a Miriam Leitão, no domingo, ela fez uma análise, está aqui o Twitter dela, que ela diz assim: qual é o erro da terceira via, se referindo evidentemente agora às eleições de 2022? Vocês sabem que alguns dos partidos de centro estão tentando formatar uma candidatura única, ainda não conseguiram, nem se sabe se vão conseguir, e também se conseguir, se vai ter viabilidade eleitoral ou não, é outra história. No momento, né, nós temos Bolsonaro com 23%, 25%, e ele já sabe que já perdeu, e aí, né, justamente por isso, fica tentando incitar a golpe, agora falando à tropa, vai depender do Brasil voltar aos eixos de vocês. E aí, com os generais, não podemos deixar passar esse momento da história. Ele sabe que ele perdeu eleitoralmente, então ele está tentando, evidentemente, uma virada de mesa antidemocrática, porque se ele sair da presidência, ele e os filhos dele podem acabar atrás das grades. Ele, pelos crimes que ele cometeu durante todo o mandato dele agora, na minha interpretação, e os filhos deles acusados, então, de peculato, ou seja, furto de dinheiro público, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. E o próprio presidente também acusado de peculato durante 15 anos, no caso também da Val do Açaí, roubo do dinheiro público. Então o cara vai estar desesperado, tá? Atrás das pesquisas, nada dá certo, 23%, 25%, como eu falei. Seguindo aqui no tweet da Miriam, então ela diz: qual é o erro da terceira via? Ela pergunta: é tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo confesso da democracia. Alguém tem alguma dúvida disso? Nenhuma, né? Isso foi na coluna de domingo. E aí, em resposta a isso, o Eduardo Bolsonaro, um completo desclassificado, né? Desclassificado. Ele então respondeu ao tweet dela assim: ainda com pena e colocou um emoji de uma cobra. Óbvio que isso foi uma alusão à tortura que ela sofreu, então isso gerou uma comoção gigantesca. Não é? Gigantesca, até porque é uma maldade inominável. Primeiro, lá da ditadura, e segundo, agora, feito por esse desclassificado, assim como eu acho que também é o pai dele, outro desclassificado. Não é? Mas a pergunta que eu faço, a reflexão que eu faço, não a pergunta, a reflexão que eu faço, é que e o papel dessas mídias corporativas, por exemplo, da onde a própria Miriam Leitão trabalha, e ela própria como jornalista, não somente em relação ao golpe sofrido pela presidenta Dilma Rousseff em 2016, quanto à própria eleição e o curso dessa eleição de 2018.